Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da Prefeitura e das eleições de 2024. Eu estou aqui com o político, embaixador André Matarazzo, que é do PSD e talvez possível candidato à Prefeitura de São Paulo. André Matarazzo, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer falar com você, prazer estar aqui com todos os telespectadores da TV Gazeta. Pois é, vamos começar falando dessa possibilidade, talvez, de ser candidato à Prefeitura. O seu partido hoje é o PSD, o partido de Gilberto Kassab, faz parte do governo Tarcísio, não é? E aí eu queria até lembrar da sua presença em um evento de apoio ao Kim Kataguiri, que é candidato a prefeito também do União Brasil, só que já houve sondagens do PSDB, seu antigo partido, quanto a essa possibilidade de ser prefeito. Como é que fica essa negociação partidária toda? Teria de mudar para o PSDB? Ah, sim, porque o PSD hoje apoia o prefeito Ricardo Nunes. Não, mas como eu sempre fui, primeiro passei um longo tempo na prefeitura e tive uma vida pública bastante longa, né? E cidades é um dos assuntos, especialmente São Paulo, que eu tenho paixão e conheço por ter trabalhado e por sempre ter estudado cidades. Então, quando foi vereador e subprefeito, né? Ah, não, fui subprefeito da Sé, fui secretário de serviços, fui secretário de subprefeituras, né, no período do Serra e do Kassab. Então, eu tenho um interesse muito grande em cidades, aqui e fora do Brasil. Então, estudo cidades. Então, toda vez que tem esses eventos de cidades, como foi o caso do evento do Kim, etc., me chamam para falar da minha experiência na cidade de São Paulo, o que eu faço com um enorme prazer. Então, acho também essa conversa do PSDB, até porque foi o partido onde eu fiquei 30 anos, como foi uma conversa que teve eu estudaria de voltar, etc. Falei, bom, vamos conversar, vamos evoluir, mas foi alguma coisa de um mês atrás, e o PSDB ainda tem um longo caminho, quer dizer, eu tenho visto, tenho acompanhado um pouco, tem procurado se reorganizar, mas não tem nada concreto, por enquanto. Eu estou nos meus interesses privados, vamos dizer, e olhando a cidade como um cidadão paulistano que tem paixão por São Paulo, gosto e estudo as questões da cidade. Agora, de qualquer modo, como é que o senhor avalia a situação do PSDB? O PSDB perdeu o governo de São Paulo depois de 28 anos, não é? Tem a dificuldade para a prefeitura de ter alguém com condições de competir de fato. Tem um problema estrutural hoje de briga de presidência, que inclusive Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, também teve ação na justiça contra a reeleição dele. Teve uma intervenção aqui em São Paulo, não é uma mudança, talvez para ter uma nova convenção no ano que vem. Então a gente vê uma desestruturação muito grande do PSDB que encolheu, né, depois das últimas eleições. Sim. É muito difícil opinar sobre o partido dos outros, principalmente quando você não está lá. Mas pelo seu histórico. Pelo meu histórico no partido, eu acho que o PSDB teve um período, quer dizer, quando ele foi criado com aquela bandeira do Montoro, que era longe das benesses do poder e perto do clamor das ruas. O que significava isso? Que ele, Montoro, Fernando Henrique, Mário Covas, que era MDB naquela época, eram senadores, sairiam do governo, que era o MDB na época, era governo, iriam para a planície para montar, eles não estavam interessados num projeto de poder, estavam interessados num projeto de país, por isso foi criado o PSDB. E fizeram. Então foram para a academia, juntaram a academia, começaram a fazer projetos para o Estado de São Paulo, projetos para o país, disputaram eleição, perderam, o partido era muito pequeno, até o momento que o PSDB foi convidado pelo Itamar Franco, Fernando Henrique foi ministro, disputou a eleição. Quando ganhou a eleição e o Covas ganhou o Estado de São Paulo, tinham projetos para o país e o projeto para o Estado de São Paulo, feito, elaborado, com um grande trabalho. O projeto Fernando Henrique, se deve lembrar, o símbolo eram os 5 dedos, né, porque eram 5 vertentes, e o Mário Covas tinha um projeto de saneamento do Estado de São Paulo, contemplando privatizações do governo federal, governo estadual. Então, com isso, obviamente, o partido adquiriu uma imagem de partido de quadros e de projeto. Isso fez o nome do PSDB. Ao ganhar o governo, obviamente, o partido também cresceu. Aí, porque tem a parte de Congresso, etc., que tem interesse em fazer parte do governo, em se aproximar. O PSDB soube fazer boas alianças, na época com o PFL, soube entender a evolução do país, caminhou um pouco mais para o centro, com as privatizações, quando Marco Maciel foi vice. O Covas aqui acompanhou também
os projetos que existiam, os nacionais, mas implementou um projeto inovador em São Paulo, que foi de saneamento do Estado, e São Paulo é o que é hoje, graças ao projeto de 2005 do Covas, que eu fui secretário na época, fui presidente da SESP. E qual teria sido a ruptura do PSDB? Eu acho que justamente você vai passando o tempo, passa o tempo, o poder faz mal para os partidos, porque cria essa sensação em que você sempre tem que disputar a eleição, tem que estar, é um absurdo não estar. Os membros do partido começam a achar que estão lá pelo direito divino, o que é muito ruim. Então começa a acostumar, começa a perder a visão crítica. Aquela ideia que é fácil ganhar, né? Que é fácil ganhar, porque aí começa a ter a máquina, que ajuda muito, e quando começa a perder as convicções. Você começa a fazer política pensando na próxima eleição e não mais na população e no cidadão. Isso, para mim, a visão é nítida. Aí você começa a fazer acordos que ficam incoerentes para a sociedade. A sociedade, ela pode até não entender muito de política, mas ela é coerente, ela gosta de algumas coisas e alguns símbolos. Lealdade, credibilidade, convicções. O que é liderança, Denise? Liderança é você ter ideias inovadoras e convencer a sociedade. Quando nós fizemos privatização em 2000, no início do governo Fernando Henrique, e aqui em São Paulo eu era presidente da SESP, falar em privatização nem a imprensa era favorável. Eu tomei pedrada aqui na porta da Bolsa de Valores, mas, no entanto, o Fernando Henrique tinha essa convicção. O Covas, por razões também diferentes, entendia que era fundamental fazer isso para o saneamento e fez. E daí veio a liderança deles, convenceram a sociedade, convenceram a imprensa, convenceram o conjunto da importância disso. A situação que nós temos hoje, que nós estávamos vendo toda essa matéria em relação a Enel, ela coloca uma discussão também das privatizações em geral, pela capacidade de fiscalização, de se cobrar de uma empresa privada os serviços adequados para uma cidade. Sem e dúvida. Aí eu já emendo a sua avaliação sobre a gestão aqui de São Paulo. Vou te dizer, essa coisa que você falou, quer dizer, quando foram feitas as privatizações, foram criadas agências reguladoras, a ANEEL, a Anatel e a de petróleo e outras, muito profissionalizadas, com gente altamente qualificada e chamadas agências independentes. Infelizmente, com o tempo, também elas entraram na barganha política, o que é muito ruim. Você tem as agências hoje frouxas com relação... Pega telecomunicações também. Você faz reclamação de celular, são todas campeãs de reclamações. Por quê? Porque as agências não estão exercendo o seu papel. Isso afrouxa a gestão, permite que a gestão das empresas tenha uma visão não de serviço público, o que está errado. Porque a empresa de serviço público, eu me lembro, o presidente da SESP, eu sabia que a barragem não ia arrebentar, mas eu tinha as equipes de segurança permanentemente lá, porque faz parte dessa atividade e está incluso na tarifa. Né? Então, eu acho que teve uma distorção. Então, não é privatização que é ruim, é a política brasileira que não soube entender. E ainda em relação às eleições aqui de São Paulo, as indicações, por enquanto, são de uma polarização entre o atual prefeito Ricardo Nunes e Boulos, que deve ter o apoio do presidente Lula. Então, você olha acha que como é cruel. De romper isso? Não, pois é, espero que sim, porque é muito cruel esse processo. Na hora que você tem eleição assim, você nem está olhando outros candidatos, que são candidatos importantes, Tabata Amaral, a Marina Helena, também lá do Partido Novo, que tem uma profissional altamente competente, deputada suplente, o próprio Kim Kataguiri, da nova geração que veio para a política, teve um amadurecimento importante esse período. Não estou entrando aqui... se são ótimos ou não são ótimos, mas você tem que prestar atenção e começar a valorizar essas pessoas para criar as novas gerações de política. Não é possível aqui, como se fez no governo federal, voto no fulano para derrotar o ciclano. Sempre você vai ficar com o pior. Tem que ter uma avaliação criteriosa do eleitor, não é? Eu acho que todo mundo fala dos partidos políticos têm uma responsabilidade enorme nisso, mas o eleitor também. E não é o eleitor, você fala o povo e a elite paulista, a elite brasileira também, tem uma responsabilidade grande de analisar candidatos, de influenciar na eleição de candidatos, de falar a respeito de candidatos. O jogo político é uma coisa importante para todo mundo participar. É para abrir espaços. Não pode achar, não gosto, é horrível. Eu estou há 30 anos fazendo isso. Agora, a política tem esse lado. Hoje ela está muito ruim,
mas eu posso dizer para você que foram os momentos mais felizes da minha vida, porque é através da política, da área pública, que você consegue transformar a vida das pessoas. E eu agradeço muito a participação de André Matarazzo, político, falou exatamente da experiência dele toda, atualmente no PSD. Muito obrigada, uma boa noite. Denise, obrigado a vocês, parabéns pela Gazeta por esse programa de tantos anos e pelo jornal daqui.